Olá pessoal, boa tarde. Então, tô chegando aqui nesse vídeo hoje para falar um pouquinho para vocês sobre uma dúvida de uma seguidora que eu costumo colocar umas caixinhas de pergunta para saber quais são as principais dúvidas que vocês têm e poder auxiliar da melhor forma, né? Para que a gente tenha aí um crescimento, né, dos trabalhos nessa área de plâncton, tá? Então, a pergunta era: tenho muita dúvida de como identificar fito-zooplâncton. Então, essa dúvida é uma dúvida muito comum, claro, para várias pessoas, mesmo quem está começando ou quem já tem algum trabalho na área, que sempre pode acontecer de ter espécies difíceis de identificar. Mesmo eu tenho também algumas espécies que para mim são difíceis e que eu nunca cruzei. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, pensando em como responder essa pergunta. Eu separei 7 passos, então, que podem auxiliar, né, a buscar uma identificação correta e com segurança das espécies, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre quais são esses 7 passos e vou depois explicar um pouquinho melhor sobre cada um deles, vou dar uma luz, assim, clarear um pouco, e também vou compartilhar um pouco da minha experiência com uma amostra que eu tenho, tive já uma certa dificuldade e uma insegurança de identificar, porque era um organismo que eu não tinha visto ainda, e o que eu fiz para chegar lá e ter a certeza, né, confirmar aquela espécie. Então, para isso eu vou falar aqui para vocês, deixar registrado esses 7 passos, espero que ajude de alguma forma. Então, o passo 1, né, o que seria que eu recomendo, assim? O passo 1 seria buscar formação na área, tá? Porque tem pessoas que não têm nenhum conhecimento, que querem começar, e a melhor coisa é buscar algum tipo de formação, tá? Passo 2, criar um acervo de bibliografias. Vai ser importante ter um acervo, né, com livros e artigos, porque a diversidade de espécies desses grupos ela é muito alta mesmo. Passo 3, utilizar chaves taxonômicas, tá? Especialmente se você está começando do zero, né? Então você precisa utilizar essas chaves para ir se acostumando com termos, né, com nomes e para ter segurança. A chave taxonômica ela dá uma segurança para quem ainda não tem muita experiência na área, tá? O meu passo 4 seria, então, observar estruturas importantes, né? E tamanho também dos organismos. Então, são duas questões bastante importantes que vão... tem um caminhão passando aqui fazendo um barulhão. Também vão auxiliar a identificar. Passo 5, tá? Fazer pesquisa de artigos, então, sobre a ocorrência das espécies, ou seja, buscar dados secundários, tá? Famosos dados secundários, que depois vou falar um pouquinho melhor sobre eles. Então, o passo 6 seria consultar especialistas, consultar colegas que tenham experiência naquele grupo, experiência na área e que possam dar uma luz ou mesmo um atalho, né, para a identificação, que passar uma segurança nessa identificação. E o passo 7 seria praticar muito, porque a prática ela não substitui nenhum curso, nenhuma literatura, nada disso substitui a prática. Então, é muito importante treinar o olho, né? Porque muitas vezes depois do olho treinado, não precisa muitas vezes nem utilizar a chave taxonômica, tá? Então, seriam esses 7 passos. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre cada um desses passos, tá? Por exemplo, como começar? A pessoa vai começar do zero, não tem nenhuma formação na área, mas quer trabalhar, gosta da área, vê como uma possibilidade de mercado. Então, eu recomendo, em primeiro lugar, buscar formação. Tá? Que tipo de formação, Vanessa? Então, existem muitas pós-graduações, ou seja, pós-graduação é tudo que se faz depois da graduação, né? Inclui especialização, mestrado, doutorado também é pós-graduação. Então, buscar fazer um mestrado, buscar fazer um doutorado na área, claro que isso de repente vai levar um tempo maior, né? Mas vai também, com certeza, te dar uma base muito boa. Tem muitas pesquisas, muitas instituições de ensino e de pesquisa que tem profissionais trabalhando nessa área do plâncton, ótimos profissionais, então é um bom lugar para buscar formação.
Se você quer um caminho, de repente, mais curto, não tem tempo, depende da fase da vida, então buscar cursos de formação na área. Sei que não tem muitos por aí, mas tem os meus cursos, que são os cursos de plâncton, de fitoplâncton, de zooplâncton e de cianobactérias, que dão os caminhos para que você possa ter uma base nessa área. Então é muito importante você ter algum conhecimento geral que seja, pelo menos dos grupos, que grupos são esses, qual a diferença de fitoplâncton e zooplâncton, quais os principais grupos de fitoplâncton, quais as principais características desses grupos. Então isso é uma base, porque eles são muitos grupos, especialmente se você pensa trabalhar com fitoplâncton e zooplâncton. Então é muito importante que você tenha essa noção de pelo menos diferenciar os grandes grupos, de saber a importância das metodologias, saber onde buscar as informações, saber como formar uma rede para ter uma segurança na identificação ou mesmo na análise desses organismos. Então uma formação na área é muito importante, é o primeiro passo. Agora tá, se a pessoa já tem formação na área, e outra, atualização, uma formação nunca é demais, né? Então, eu mesma participei agora de um curso que teve zooplâncton neotropical, que foi um curso muito bacana, com vários profissionais da América Latina, discutindo sobre esse assunto. Então, é uma área que se a pessoa não gosta de estudar, não serve. Então, a pessoa precisa estar sempre estudando, sempre buscando conhecimento, né? Sempre se atualizando, porque é uma área muito ampla, a diversidade é muito alta e também essa questão taxonômica está sempre mudando, então está sempre sofrendo alterações. É importante sempre buscar muito se manter atualizado, tá? Então, esse é o primeiro passo, buscar formação. Segundo passo, né, criar um acervo de bibliografias, livros e artigos. Por que você vai precisar de um acervo? Porque não existe um único livro que venha salvar a pátria. Seria bem interessante, muitas pessoas sempre me pedem alguma dica de livro ou artigo que venha ser um livro único para existe. São grupos muito diversos, principalmente se você com consultoria e pretende com fitoplâncton e zooplâncton. Então a gente está falando de comunidades. Tá? Então, não é apenas um grupo, eu gosto muito dos rotíferos, vou trabalhar com rotíferos. Quer trabalhar com consultoria ambiental, vai trabalhar só com rotíferos, você tem que trabalhar com a comunidade, seu tipo de atender, né, essas questões de licenciamento. Então, você vai precisar ter conhecimento de todas as comunidades. Isso buscando aqui nesse gancho do acervo de bibliografias, eu já trago a dica que eu acho sempre muito importante, que muitas pessoas também me perguntam, e eu acho que é muito importante que quem quer seguir trabalhando, prestando serviço nessa área, trabalhar com consultoria, precisa ter um conhecimento de comunidades. O que são comunidades? Comunidades envolvem várias populações de vários grupos, né? Nós temos os indivíduos, depois um conjunto desses indivíduos é uma população, e o conjunto dessas populações são comunidades. Então, essas comunidades, elas envolvem todo o universo do plâncton. Então, digamos assim, um universo muito grande de conhecimento que precisa, então, para isso, criar um acervo, né, de bibliografia. Ou mesmo que seja um grupo específico, também vai precisar de um acervo, mas talvez um pouco menor. Tá? Então, é necessário, sim, um acervo, porque não existe uma bíblia do zooplâncton. Não existe uma bíblia do fitoplâncton. Do fitoplâncton tem uma quase bíblia, que é o livro do Bicudo e Menezes, que eu costumo recomendar, que ele é muito bom e vai até nível de gênero. Então, você já tem um super auxílio, né, com essa bibliografia, e inclui quase todos os gêneros descritos no Brasil. Tá? Para zooplâncton, não temos uma única bíblia, temos vários livros e muitos artigos, especialmente quando se fala em nível específico. Tá? Então, a gente tem chaves clássicas. Nós temos a chave da Hyde Paracopépoda, de 85, é uma chave antiga, mas isso é uma coisa também que eu gosto muito de comentar, né? Tem muitas pessoas que falam, essa bibliografia antiga não tem uma bibliografia atual. Não significa nada a data da bibliografia, porque existem bibliografias antigas que são maravilhosas e são atuais até hoje, né? Então, não fiquem focados na data da bibliografia, e sim na qualidade do trabalho, e ele pode auxiliar na identificação. Então, temos para cladóceros também a lista, o manual de cladóceros da Lourdes Elmor Loureiro, que é
maravilhoso também nessa área. Tem o meu livro também de zooplâncton límnico, que inclui Cladócera ecopépoda, que dá um pequeno auxílio também. E de rotíferos nós temos uma bibliografia clássica, que é antiga também, que é o COST, e que é muito útil porque tem muitas espécies, né? Tem algumas dissertações também que já compartilhei aqui, que é a do Ciro, que é especialista em rotíferos também, tem bastante, tem prancha, enfim, é uma infinidade de bibliografias, eu só citei algumas principais aqui, já foi uma lista. Então é importante você criar um acervo de bibliografias, separado por grupos, por famílias, e cada vez ir buscando mais bibliografias e acrescentando, né, nesse seu acervo, que a diversidade realmente de espécies que temos aí é muito alta. Então uma única bibliografia não vai salvar a vida, ainda mais se você quiser chegar em nível específico. Aí então provavelmente teremos que buscar artigos, né, que apresentar alguma chave específica para determinado gênero que você tenha encontrado, tá? Então, o passo 3, né? As taxonômicas, e especialmente se você está começando do zero, se você não tem prática nenhuma. Porque as chaves taxonômicas, elas muitas vezes, se a gente já tem o olhar treinado, já tem bastante prática, muitas vezes a gente já identifica de cara o gênero, pelo menos, ou a espécie, e nem utiliza chaves. Então, é como conhecer, por exemplo, a gente conhece a cara, porque treina o olho. É como, por exemplo, tu conhecer o teu vizinho, é o João, ali é o Pedro, porque a gente não sabe nem explicar, não saberia fazer uma chave para incluir o João e o Pedro, mas a gente sabe que são eles. Então, com a questão da prática, a gente já acaba tendo o olhar treinado. Mas quem não tem, precisa sim utilizar chaves taxonômicas, porque a chave taxonômica ela vai te dar as características e vai te dar segurança da identificação. Se você não tem nenhum norte, você nunca viu aquela espécie, não tem nenhuma uma base, então a chave taxonômica é importante. Tá? Então, por exemplo, aqui tem uma chave taxonômica. Além disso, né, da chave, o passo 4 é conhecer estruturas importantes, tá? Por que estruturas? Porque algumas estruturas, dependendo do grupo, são importantes para definir gênero, espécie, família, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar uma chave, né, de ciclopídea, tá? De copépoda. 1 e 1A, 1 linha ou 1A. E tem um vídeo sobre como utilizar chaves taxonômicas. Vocês podem dar uma olhadinha. Quem principalmente quem não é da área da biologia, quem nunca cruzou com nenhum... quem não tem familiaridade com essa questão de chave taxonômica, talvez tenha um pouquinho mais de trabalho, porque quem tem formação em biologia corre várias chaves taxonômicas durante a graduação e a gente aprende a utilizar, mas não tem grandes mistérios. Então tem esse vídeo e você pode dar uma olhada, mas então vocês vão seguindo opções e vai indo por eliminação. Né? Então, por exemplo, olhem essa chave aqui de copépoda, tá? 1. Antênula alcançando no máximo a metade do cefalotórax quando rebatida para trás. E o 1A, antênula ultrapassando a metade do cefalotórax quando rebatida para trás. Ou seja, em primeiro lugar tem que saber onde que antênula é essa. Onde que fica essa antênula. E cefalotórax, o que é isso? Então, ou seja, depois ramos caudais, não sei, urossomo, segmento genital, olha todos os termos que aparecem numa chave taxonômica. Uma chave taxonômica ela costuma ter esses termos todos. São nomes de estruturas que acabam, pernas natatórias, enfim, que se a pessoa tem familiaridade com o assunto, ou com as estruturas, ou que está começando, a pessoa acaba tendo mais dificuldade. Então é importante conhecer essas estruturas, estudar essas estruturas, usar muito o glossário, o que essa chave está dizendo, uma antênula, o que é isso, vou olhar uma figura, uma imagem, onde é que está a antênula, para eu poder comparar com o organismo que estou olhando aqui no microscópio. Então, é um processo, né? Identificar uma espécie, ou pegar a prática, identificar um processo de estudo e de pesquisa. E não é fácil, assim, da noite para o dia, né? Então, trazendo essa informação também, agora, por exemplo, eu estou com umas amostras de um ambiente que é salobro. Na verdade, de água doce, mas enfim, está com entrada de água salgada e tem muitas espécies marinhas.
e tem algumas espécies que eu também não estava acostumada e foi também um processo eu identificar alguns organismos, tá? Então, o que foi importante? Eu buscar, fazer pesquisa, ó, aqui já vamos para o item 5, eu vou misturando a história e as dicas, né? Então, o item 5, o que seria? Fazer a pesquisa de artigos sobre a ocorrência das espécies, tá? Buscar dados secundários. O que é dados secundários? Dados secundários é todos os registros que tenham de ocorrência daquele grupo ou daquela comunidade zooplantônica ou fitoplantônica na região, tá? Então, por exemplo, as minhas amostras são de tal local, tal rio, tal cidade, tal bacia, principalmente a bacia é muito importante, tá? Então, fazer uma busca de dados secundários de artigos que falam do que pode ser esperado ou que já foi registrado para aquela região, tá? Que isso vai auxiliar muito, vai dar um norte para quais espécies vai poder encontrar naquela amostra que você tem, tá? Então, essa pesquisa, então, a identificação ou análise de uma amostra de plâncton, ela sempre vem acompanhada de uma pesquisa, né? Numa análise de dados antes. Então, é realmente um processo, um estudo, até para que você tenha segurança, se já teve registros para aquela região ou se não tem, né? Então, isso vai ser muito importante. Então, eu registrei, estava olhando minhas amostras e encontrei muito um Brachionos. E aí eu fiquei em dúvida que espécie seria, consultei minhas bibliografias, mas é uma espécie que eu nunca tinha cruzado, né? Então, observei as estruturas, chave, temos algumas dificuldades de encontrar chaves de rotíferos, né? Tem bibliografias bastante específicas, alguns livros de acesso não tão fácil, artigos, enfim. Aí eu fui para o item 6, que é consultar colegas, né? Porque temos aí colegas que trabalham específicos em alguns grupos de rotíferos, outros copépodos, outros cadóceros. Então, consultei um colega que é especialista em rotíferos, tirei algumas fotos e mandei para ele, ó, eu acho que é tal espécie, eu acho que é o Brachionos plicatis, o que tu acha? Né? Então a gente buscou ocorrência, não tinha ainda nenhum registro ali para a região, e a gente então buscou alguns artigos para poder se basear e identificar alguma chave, questão de estruturas, ou seja, então vejam que é um processo, né? Independente de quanto tempo você está atuando na área, em algum momento você pede, não é comum para aquela região, que ainda não foi registrada naquela região. E olhem que interessante, né? Então, eu comentei com esse colega que eu tinha encontrado esse Brachionos e a gente está bem certo que é desse grupo, né? Brachionos plicatis, que é um complexo. Então, essa aí é uma outra questão. E a gente... esse colega disse que nunca encontrou pessoalmente, digamos assim, esse organismo. Então, vejam que interessante. Então, eu estou separando um material para enviar para esse colega e ele vai preparar umas lâminas e vai armazenar, vai fazendo uma pequena coleção, que é também importante para a gente poder ter material e ter informação para ter esses registros, né, da ocorrência dessas espécies. Então, isso foi bastante interessante e aponta também muito a importância desse item 6, que é consultar, né, colegas e especialistas para poder dar esse auxílio. Então, assim, muitas vezes também não é muito fácil chegar num nível de espécie, que é um nível específico, com segurança. Por exemplo, tem muitas espécies que ainda elas não estão totalmente esclarecidas, tem espécies crípticas, tem a questão de sinonímias, tem a questão de espécies que são um complexo, porque apresentam variações nas estruturas, mas são consideradas da mesma espécie, como é o caso desse Brachionos plicatis, que é um complexo, é considerado um complexo, porque ele apresenta variações nas estruturas, então fica um pouquinho mais difícil de chegar num nível específico dentro desse grupo, mas enfim, é assim que funciona, né, de trabalhar com essa questão toda da identificação, dos passos para a identificação das espécies. E vejam que interessante, né, que é um processo contínuo. Então, é aquilo que eu estou falando, independente de você já ter prática ou não ter prática, as amostras elas podem sempre surpreender. E até a questão da prática, né, também do estilo de trabalho, isso também influencia. Por exemplo, se você trabalha com monitoramentos, monitoramento ambiental. O monitoramento ambiental, ele normalmente está ligado à etapa de LO, que é a licença de operação,
né, das atividades que são poluidoras. Então, no monitoramento, normalmente você vai fazer as análises, tipo, com frequência nos mesmos lugares, nos mesmos pontos. Então, você vai analisar todo ano ou sazonalmente aquela amostra. Então, provavelmente, as espécies que você vai encontrar, você já está acostumado, já treinou o olho e talvez não tenha grandes novidades. Normalmente nesse tipo de trabalhos, que são trabalhos de monitoramento ambiental ligados à LO, porque fazem então monitoramento contínuo dos mesmos pontos, né, nas mesmas estações, nos mesmos locais. Se você vai fazer um trabalho, então essa complexidade da identificação de espécies, ela vai variar também com o tipo de trabalho. Se você vai trabalhar com inventários de fauna ou levantamentos que são mais ligados às etapas de LP e LI, dos empreendimentos, ou seja, LP é licença prévia, LI é licença de instalação, então são momentos em que se realiza o inventário. Aí depois a terceira etapa, que é a etapa de LO, que é de licença de operação, aí então que se realiza o monitoramento. Aí, então provavelmente você já tem um conhecimento prévio da área. Então eu trabalho muito com questão de inventários e levantamentos e as amostras normalmente trazem novidades, e o que é interessante, porque a gente está sempre aprendendo. Então, é um aprendizado contínuo, né? Então, essa questão de tipos de amostra, o tipo de trabalho, o tipo de serviço, também vai trazer esse tipo de variedade, né, na sua amostra, o que pode ser que dê mais trabalho quando você encontrar uma espécie diferente. Sim, ele dá mais trabalho, você vai ter que seguir aí esses passos todos, né? E talvez ainda não chegar num nível específico, com certeza, mas você vai ter segurança de que você trilhou, digamos assim, esses 7 passos, tá? Então a gente sabe que, de um modo geral, a diversidade de espécies ela é muito grande. E eu trouxe aqui alguns números para falar sobre, para a gente ter uma noção de quão difícil é, por exemplo, eu poder passar, que às vezes o meu desejo era poder passar um conhecimento em curso ou informação que vocês pudessem muito facilmente identificar todas as espécies que viessem a cruzar nas amostras, mas isso realmente um trabalho impossível, porque tem todos esses passos e eu compartilhei aqui com vocês também as minhas dificuldades e o processo que também para mim, muitas vezes, identificar algumas espécies. Claro, muitas eu já tenho a prática, o olho treinado, são análises mais rápidas, agora algumas envolvem esse processo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz uma busca rápida assim, da diversidade de diatomáceas. Por exemplo, vamos pegar o grupo do fitoplâncton, tá? Diatomáceas tem mais de 10.000 espécies, tá? Claro que isso envolvendo todas as regiões do mundo e também água salgada e água doce, tá? Mas já dá para ter uma noção da diversidade desses grupos e quão complexo é a gente chegar numa identificação assim de uma forma tão rápida e fácil, né? Não tem uma fórmula mágica, tem alguns passos que vão auxiliar e tem a prática. Tudo isso então vem a facilitar o caminho, né? Mas segue sendo um processo de estudo e de pesquisa. De clorofíceas, clorófitas, né? 17.000 espécies, então é um dos grupos mais diversos que tem. De cianobactérias tem aproximadamente 2.800 espécies. E no Brasil tem 460 espécies descritas. De eugranofíceas, 1.000 espécies. De dinoflagelados, de 2.000 a 4.000 espécies. Ou seja, temos aí já assim, por alto, umas 30.000 espécies de fitoplâncton. Então, pensa ter um acervo desses na cabeça, ou mesmo, realmente não é assim tão simples, é sempre um processo. Claro, né, reforçando que estou falando em termos globais, né, tem as que ocorrem no Brasil, enfim, que aí o número então reduz. E agora vamos então para a comunidade zooplantônica, né, então em termos de, considerando os rotíferos, o número estimado é de aproximadamente 1.700 espécies de rotíferos de vida livre, né, então é um número significativo. Então cladóceros aproximadamente 620 espécies. Tem um dado aqui no Brasil que tem aproximadamente 150. Né? Copépodos, os copépodos de vida livre, de um modo geral, tem 7.500 espécies. 1.200 são de águas continentais.
tá? Águas doces. E 609, mais ou menos, tem um número que varia aqui entre 600 e 1.200. E no Brasil, 84 espécies. Então, já somando aí de zooplâncton, já tem mais umas 3.000 espécies de zooplâncton, isso fora as amebas testáceas, né, as tecamebas, que eu não encontrei numa busca rápida a quantidade que tem por aí, mas com certeza são muitas, porque eu sempre tenho muitas espécies de amebas testáceas nas minhas amostras, tá? Então, essa é uma diversidade muito alta, que vai para 5.000, de 3 a 4.000 espécies de zooplâncton, mais de aproximadamente umas 30.000 espécies de fitoplâncton, claro, considerando essa questão de que, se for considerar só Brasil, é um outro número, né? Então, sempre vai ser, né, um processo a identificação de fitoplâncton e de zooplâncton, tá? Mas eu busquei aqui separar alguns passos para facilitar um pouco esse processo, né? E espero ter ajudado vocês com essas dicas, me ajudou, né? Me ajudou essas dicas a organizar, a gente quando ensina aprende também. E eu espero que vocês utilizem essas dicas. Se tiver algum comentário, se tiver alguma pergunta ou algo a acrescentar ou alguma dica ainda para dar, para facilitar aí a vida de todos, também estamos aceitando, serão bem-vindas, tá bom, pessoal? Muito obrigada, um beijo para todos.